sobre o padrão de beleza na vida das crianças. Ontem eu estava conversando com uma amiga e ela estava se queixando comigo que toda vez que ela busca sua bebê de 2 anos na creche, ela percebe que a tia da creche amarra o cabelinho de sua bebê tão apertado, para que os cachinhos não apareçam e para que aparente um cabelo mais liso. A filha dela tem apenas 2 aninhos. E ela diz que vai até a creche, vai conversar com a tia e vai explicar: o cabelo da minha filha, ele não é lisinho, tia. Ele é cacheadinho mesmo, ele tem vida, não tem problema, pode deixar o cabelinho dela solto, pode deixar o cabelo dela bem à vontade, porque é assim que é o cabelo dela. As pessoas, elas não estão preparadas para olhar para o nosso cabelo, isso desde pequenininho, e entender que aquele cabelo natural, que tem vida, que tem estrutura, que tem forma, é o cabelo mais aceitável, mais bonito. A sociedade, ela trabalha para que os padrões, para que os uniformes sejam mais aceitos, e aquilo que foge desse uniforme, aquilo que foge desse padrão, seja inaceitável. E isso é um erro. Isso é um erro que precisa ser combatido dentro da nossa casa, nas creches, nas escolas, na rua, em qualquer lugar. Nosso país, como eu já falei anteriormente, é um país miscigenado. A estrutura do nosso cabelo é cacheada, é crespa. 70% das pessoas do Brasil têm o cabelo ondulado, cacheado ou crespo. E se a gente perceber isso ao nosso redor, vai ficar muito claro. E esse cabelo, que está no cabelo dos nossos filhos, é o cabelo mais bonito, é o cabelo mais aceitável. A gente não precisa conformá-los a um padrão que foram impostos a nós. A nós, pronto. Tendo o cabelo que elas têm. A gente precisa romper com esses paradigmas, com esses padrões que não são corretos. E isso começa dentro de casa. E isso começa a partir do olhar que a gente tem sobre nós mesmas, como mães, como responsáveis. A gente precisa, antes de tudo, se amar. Você sabe por quê? Porque o discurso, ele pode até ser muito bonito, mas o exemplo, ele vai arrastar. O exemplo, ele sempre arrasta. Quando uma criança tem uma mãe que se ama, uma mãe que entende a estrutura do seu cabelo e que aceita ele, não só aceita, porque eu não gosto muito desse termo, aceita, eu me aceitei. Não é questão de se aceitar, é questão de se amar. Porque quando eu imagino, eu aceitei o meu cabelo, parece que eu tô meio conformada, né? Nossa, não tem jeito, então eu aceitei. Não, eu tive uma percepção de quem eu sou e amei aquilo que eu entendi quem eu sou. Então, quando uma mãe ela se ama, quando um responsável por uma criança tem esse amor próprio exalando em si mesma, isso vai transbordar e vai ser exemplo, vai arrastar essa criança. Por isso, o amor próprio que a gente tem por nós mesmos, por nós mesmas, ele vai arrastar os nossos filhos. E é interessante isso porque eu tenho 42 anos. Eu sou de uma geração, a minha filha é de outra geração. E eu vejo isso todos os dias em meus espaços. Uma mulher da minha faixa etária, uma mulher da minha geração, geralmente ela tem uma insegurança, e isso é muito natural, tá? Talvez você esteja falando assim, Paula, mas eu não tenho essa insegurança. Você é fora da curva e graças a Deus por isso. Mas a maioria das mulheres da minha faixa etária, elas têm uma insegurança com a sua própria imagem. Por quê? Porque a gente não foi condicionado, nós não fomos condicionadas a se amar. A gente aprendeu a se vestir para que o outro nos achasse bonita, a ajeitar o nosso cabelo para que a sociedade nos aceitasse. A gente foi condicionada a viver para o outro o tempo todo. E uma opinião sobre a gente mesma, talvez uma opinião mais aceitável, melhor, mais positiva, mais tolerante sobre si mesma, talvez lá no fundo pudesse soar como arrogante e como prepotente.
O amor próprio é, antes de tudo, bíblico. A palavra de Deus diz o seguinte: amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Pressupõe-se que o amor ao outro venha depois do amor a si mesmo. Você vai amar o outro como você se ama. Então, não tem nada de arrogante, não tem nada de prepotente, não tem nada de soberbo quando eu falo, eu me amo. Eu tô na minha melhor forma, eu tô lutando para que eu encontre uma satisfação na minha própria vida, para que eu seja feliz. Não tem nada de egoísta nisso. O amor próprio, você cuidar de você mesmo, ele é uma raiz, ele é um gatilho para que o amor ao próximo aconteça de uma forma genuína. E quando os nossos filhos, eles entendem, eles enxergam isso na gente, eles começam também a se amar. As mulheres da minha geração, como eu falei, elas não foram condicionadas a se amar. Elas foram condicionadas para que o outro a ame. E isso é muito sutil, gente. Isso não é verbalizado, explícito. Geralmente, quando uma mulher da minha geração corta o cabelo ou faz alguma coisa, alguma mudança em si mesma, ela geralmente não tem uma opinião sobre aquele procedimento que ela executou. Por exemplo, a gente faz um corte e aí eu pergunto, você gostou? E ela fala, eu não sei. E é legítimo, ela realmente não sabe. Mas se a primeira opinião sobre ela for positiva, ela começa a acreditar que ela tá bem. Mas se for o contrário, uma crise é instaurada dentro dela e ela começa a não se gostar tanto assim. Essa geração não é bem assim, ela não precisa ser assim. Ela pode crescer se amando. Mas essa geração, ela só vai crescer se amando se ela encontrar exemplos em nós. Eu sei que muitas vezes é complicado. São tantos grilhões, tantas crises que a gente precisa vencer, tantas vezes que a gente precisa romper, mas é possível. E essa geração que está vindo aí, ela não precisa ser vítima desses padrões, ela não precisa ser arrastada por esse uniforme que não existe, é nocivo e maltrata e acaba com a nossa autoestima. Então, vamos romper com esses padrões. Dentro da nossa casa, dentro da nossa escola, com a nossa vizinhança. Faça um elogio a uma criança. Olha pra ela, quando ela estiver com o cabelo alvoroçado, fala, caramba, seu cabelo é massa, hein? Seu cabelo é lindo. Aquilo eu tenho certeza que vai mudar a vida dela e a forma como ela pensa sobre si mesma. No próximo vídeo, eu vou falar sobre os efeitos da química capilar na autoestima de nossas crianças.